Graça e paz, povo de Deus, estamos começando hoje mais um culto online, culto de Páscoa. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te lembrar, Jesus ressuscitou, Ele está vivo entre nós, Ele está à direita do nosso Pai, Ele está à direita do Pai aguardando o seu retorno, a sua segunda volta. Estamos alegres, estamos felizes, porque o inferno foi derrotado, a morte foi vencida, e hoje estamos aqui para adorar o Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesse domingo de Páscoa, eu quero te desejar toda sorte de bênçãos do mundo sobre a tua vida. Que o Senhor faça resplandecer toda a glória sobre a tua casa, sobre a tua família. Que você seja abençoado. Que Jesus possa renascer todos os dias na sua vida. Todos os dias você possa estar convidando o Senhor para fazer parte da tua vida, da tua casa, da tua família. Hoje não é um culto simples, não é um culto apenas. É o culto onde nós celebraremos a ressurreição do nosso Senhor. Mas por isso, irmão, nós precisamos entender a história de Jesus. Mesmo que você já conheça, mesmo que você é antigo na igreja já conheça, mas nós precisamos relembrar a história do Senhor. Neste momento, meu irmão, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Abra aí no profeta Isaías capítulo 53 e vamos estar lendo do 1 ao versículo 12. Todo o capítulo 53 de Isaías, que fala da vinda do Messias. Já previa, e no ano... o livro de Isaías, do profeta Isaías, ele foi escrito entre 701 a 681 antes de Cristo. Pastor, mas é estranho essa contagem, é porque conta de trás para frente. Então, ou seja, foi de 701 a 681 antes de Cristo. Então, ou seja, foi 680 anos antes da chegada do Messias. Ele já previa que o Messias viria. E eu quero te convidar, acompanhe comigo no versículo 1 em diante de Isaías 53, que diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência, para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no seu sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nenhum pecado, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor
prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção, ele entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Meu irmão, parece que nós estamos falando hoje essa palavra. Parece que estamos dizendo hoje, contando a história de como foi Jesus. Se você acompanhou comigo aí na passagem, parecia que nós estávamos lendo agora o Evangelho de Mateus, ou de Lucas, ou de Marcos, talvez até o de João, que fala da vida que Jesus teve, principalmente no seu final. Depois, quando ele chegou em Jerusalém, né, e teve a tua passagem toda, segundo a Semana Santa nos relembra, onde ele chegou montado no jumento, pregou na sinagoga, ceiou com seus discípulos, foi para o monte orar, foi capturado lá, foi levado como cativo, foi julgado, foi condenado, foi esmagado, foi esbofeteado, foi crucificado, e lá ele entregou o seu espírito, e mesmo assim perdoou aqueles que o perseguiam. Pai, a ti entrego o meu espírito. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Hoje nós conhecemos essa história. Hoje nós conhecemos a história de Jesus. Mas aqui, meu irmão, foi 680 a 701 anos antes da vinda dele. O que nós acabamos de ver não foi contando a história, mas era o prenúncio do que iria acontecer. O profeta Isaías disse como seria a vinda do Messias, como seria a sua vida e principalmente a sua morte e ressurreição. O que você acabou de ler junto comigo aconteceu, repito, entre o ano de 701 a 681 antes de Cristo, antes do seu nascimento, antes de ele ter vivido isso tudo. O profeta Isaías já nos alertava que ele viria, já alertava o povo que ele viria, e da maneira que ele viria e como ele seria perseguido. E tudo isso precisava ter acontecido, para que hoje eu e você possamos estar adorando o Senhor, eu e você possamos estar ajoelhando dobrando os nossos joelhos diante do Senhor e clamando a Ele, pedindo a tua misericórdia. Isso tudo só podemos estar realizando hoje, porque Jesus passou o que tinha que passar lá atrás, por mim e por você. E essa Páscoa, ao qual hoje nós comemoramos, Páscoa, que significa passagem, que vem do verbo grego pessar, que significa passagem. Ou seja, nós comemoramos a passagem de Cristo na terra. Nós comemoramos a passagem da morte para a vida, através da ressurreição do nosso Senhor. É isso que nós comemoramos. Não ovo de Páscoa, não coelho, até porque coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Nós comemoramos a vitória do Deus vivo e verdadeiro sobre a morte, sobre o inferno, porque quando Jesus entregou teu espírito e morreu na cruz, o diabo achou que tinha derrotado ele, a morte achou que tinha derrotado Jesus. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, ele ressuscitou, tomou a chave da morte e ressuscitou. E no momento que ele entregou o seu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E os santos mortos ressuscitaram. O véu do templo se rasgou, irmãos. O véu do templo se rasgou. E eu e você podemos chegar à presença do Senhor. Hoje eu e você temos acesso à presença do Senhor através de Jesus Cristo. Pois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer ir ao Pai, vem através de mim. E Ele nos deu essa possibilidade. Por isso, meu irmão, nós estamos alegres. Por isso, meu irmão, nós estamos em festa hoje. Nesse domingo de Páscoa, ao qual você separou esse momento para estar com a sua família em comunhão.
ao qual você separou esse momento para celebrar a vitória da vida sobre a morte. Por isso, meu irmão, vamos adorar o Senhor. Eu te convido nesse momento você adorar o Senhor. Vamos estar orando, em seguida estaremos adorando o Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por este domingo, Senhor. Por este dia de Páscoa ao qual vivemos e celebramos a vitória da vida sobre a morte. Pai, estamos reunidos agora, Senhor, numa só voz, gritando: Hosana, salve o Rei dos Reis. E sabemos que o Senhor vai voltar na sua vinda. E o Senhor vai reinar entre os santos, entre os justos, entre os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, toma esse louvor nas tuas mãos. Toma a palavra, Senhor, toma esse culto. Toma meu irmão, minha irmã que está nos assistindo agora. Entre, Senhor, em cada lar, em cada família e faça a morada, Senhor. E que possamos convidar o Senhor para estar ceando conosco nessa noite. Muito obrigado, Jesus, por ser o Deus da nossa vida. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, amém, irmãos? Adoremos ao Senhor. Graça e paz, igreja do Senhor. Quero te convidar a adorar o Senhor nessa noite. Nós estamos aqui fiéis ao Senhor, adorando ao Senhor. Quero te pedir, aonde você está na sua casa, levante as suas mãos e vamos adorar aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte preciso ser fiel. Adora Ele, irmão. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Não vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Eu quero te convidar nessa noite a você declarar essa verdade neste lugar. Declare na sua casa. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, Na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinho
e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa como o meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Quero te convidar, querido, você que é livre. Você que é livre, eu quero te convidar a você a adorar essa canção. Nós somos livres porque o sangue dele nos libertou. Ah, Jesus, obrigado, papai. Adore conosco essa canção. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida.
do sangue, nada além do sangue de Jesus. Será que você pode declarar, querido, querida? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só você que é livre, aplauda ao Senhor. Só você que é livre, aplauda ao Senhor. Dê brados de vitória, dê brados de aleluia. Você é livre, você é livre, você é livre. Aleluia, glória. Adora Ele, meu irmão, minha irmã. Ah, Jesus, nós te adoramos essa noite, papai. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Só você pode declarar isso. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Meu irmão está na presença do Pai. Meu irmão, vamos dar continuidade ao nosso culto. Agora há pouco nós vimos através do profeta Isaías, onde ele profetizou sobre a vida e morte do nosso Senhor. E agora eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Nós vamos ver sobre a ceia do Senhor, que antecedeu a sua prisão, condenação e morte. Abra sua Bíblia
em Marcos 14, versículo 12. Marcos 14, versículo 12 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono de casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e por um lhe disseram: com certeza não sou eu. E afirmou de Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor que seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto, este é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E ele lhes disse: isto é o meu sangue de aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Graça e paz, essa é a palavra do Senhor. Irmãos, aqui fala de um momento muito importante, onde Jesus já dizia aos seus discípulos que alguém iria até ele. Aqui Jesus já começava a prever a sua morte, tudo que ele iria passar. Eles cearam, saíram para o monte orar. Ali Jesus pediu aos discípulos que ficassem orando e vigiando, e ele foi orar por 3 vezes. Nas 3 vezes ele clamou ao Pai que passasse dele aquele cálice, mas contudo que fosse feita a vontade do Senhor. Quando Jesus volta da 3ª oração, mais uma vez pega seus discípulos dormindo. Neste momento chega Judas com os guardas, ele dá um beijo em Jesus, traz Jesus com um beijo, os guardas prendem Jesus e o levam. Ali Jesus é condenado, ali Jesus começa a sofrer toda a parte da via dolorosa, né? No momento que ele é chicoteado, no momento que colocam uma cruz de espinho na sua cabeça, pega o bastão que está na sua mão e batem com ele na cabeça de Jesus. Jesus já havia sido cuspido, esbofeteado. Coloca um madeiro nas suas costas para ele carregar. Durante um bom longo caminho, Jesus vai carregando aquilo ali. A mesma multidão que lá atrás, como dizíamos no domingo passado, que dizia: Hosana, salve o Rei dos Reis. Aquela mesma multidão estava dizendo: crucificam, mata. Xingaram Jesus, cuspiram nele. Não acreditavam que ele era o Rei dos Reis, quem veio para salvar o povo judeu. E naquele momento, Jesus chega ao morro chamado Gólgota, caveira. Traduzindo, se chama caveira. Ali ele é crucificado. A morte mais humilhante era a morte de cruz. Passaram cravos nas tuas mãos e nos teus pés. Ergueram aquela cruz com ele preso. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava lá em cima, havia 2 ladrões ao seu lado. Um caçoava dele, o outro pedia para o outro parar.
E ele faz um pedido, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz para ele, hoje ainda tu estarás lá comigo. Dá um vinagre para Jesus beber. Naquele momento ali, eles começam a quebrar as pernas dos outros 2 homens, para que a morte fosse mais rápida, porque quando quebrava a perna, o peso descia sobre os pulmões, o peso do corpo descia sobre os pulmões, ficava inviável da pessoa respirar e morrer asfixiada. Quando chegou na vez de Jesus, para que se cumprisse a profecia sobre ele, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, o centurião dá ordem para não quebrar as pernas de Jesus, para enfiarem uma lança no seu lado, na parte abdominal. E ali eles viram que realmente ele já estava morto. E realmente eles viram que ele era o Filho de Deus. Meu irmão, mas eu quero comentar com você sobre a questão dessa Páscoa, dessa ceia, ao qual Jesus foi fazer parte. É sobre essa ceia que eu quero comentar com você, para que venhamos entender o sentido da Páscoa cristã e da Páscoa dos judeus, a Páscoa judaica. Então eu quero ler um texto para vocês, explicando com detalhes como que foi feita a última ceia do Senhor. Porque aqui diz que foi feita a última ceia, que ele pegou o cálice, pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, pegou o cálice, abençoou e passou aos seus discípulos. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus pediu aos seus discípulos para ir naquela cidade e arrumarem uma casa para eles cearem? Eles poderiam cear em qualquer lugar. Mas tudo tem um propósito. E diz assim, na quinta-feira, era o primeiro dia da festa dos pães asmos e da Páscoa judaica, em que os judeus imolavam e comiam o cordeiro pascal. E aí eu quero, irmão, te chamar a atenção para você ir ligando os fatos à vida de Jesus, os fatos, os acontecimentos que Jesus teve que passar, porque tudo tem um propósito. Jesus não passou o que passou porque tinha que passar à toa. Tudo tinha um propósito, tudo era para ser feito conforme a tradição do local, a tradição daquela época. A Páscoa, ela tinha uma tradição de como ela deveria ser feita. Por isso que Jesus morreu, ele foi condenado, foi crucificado e morreu dessa maneira, e não de outra. Entenda comigo. Então vamos lá, eles imolavam e comiam o cordeiro pascal. Quem é o nosso cordeiro? Quem é o nosso cordeiro? Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Começa a associar agora a figura do cordeiro com a figura do cordeiro do Senhor, que foi Jesus. Havia uma intensa correria neste dia. Preparar a refeição da ceia da Páscoa judaica era algo complexo e tomava tempo. Os judeus seguiam rigorosamente a prescrição da lei. Tudo tinha que ficar pronto até a tarde, quando chegava o momento de celebrar o alimento especial para a ocasião. E Jesus e seus discípulos precisavam de um local para essa celebração de Páscoa, algo difícil de se conseguir. Nós temos que entender que naquele momento muitas pessoas estavam ali na cidade para celebrar a Páscoa, porque era lei. As pessoas tinham que ir 3 vezes ao ano celebrar lá em Jerusalém. E uma das celebrações era a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa. Todo homem acima de 12 anos tinha que ir para lá. Então a cidade estava lotada, não seria fácil arrumar um lugar. Por isso Jesus teve pressa. E a Bíblia diz a palavra diz o seguinte: devido ao grande número de peregrinos que vinham de todas as partes de Israel para a celebração das festas dos pães em Jerusalém. E olha o que Marcos 14 diz, no qual acabamos de ler. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: ao que queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Entretanto, o mestre, que estava sempre na dependência do Pai, não ficou desamparado e revelou aos seus 2 discípulos mais íntimos, Pedro e João, como fariam para achar o lugar perfeito para a ocasião da Páscoa judaica
e da última ceia. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará seguindo. Essa era uma tarefa de confiança daqueles homens. Eles tinham que ir em secreto, em segredo, para que Judas não soubesse. Por isso que Jesus chama só eles 2 e dá essa ordem, somente os 2 para ir, porque Judas não podia saber aonde seria a ceia, porque Judas já tinha se alinhado com aqueles homens lá, com os sacerdotes, com os escribas, para entregar Jesus. Se ele soubesse aonde seria a ceia, seria muito fácil pegar Jesus dentro de uma casa, não tinha para onde Jesus fugir. Mesmo que ele sabia que ele não ia fugir, mas ele não queria expor ao perigo os outros discípulos que estavam com ele. Então, o que acontece? Jesus, ele dá a seguinte direção: onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. Irmãos, não foi difícil para eles encontrarem o cenáculo, pois tudo ocorreu conforme Jesus havia predito. Tudo estava ocorrendo como Jesus havia predito. O dono da casa os recebeu prontamente e pôs à disposição deles uma ampla sala adornada com tapetes, sofás preparados para a refeição pascal. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que aquele homem tinha preparado aquele lugar para ele fazer a ceia dele, com a família dele. Ele havia preparado aquele lugar para ele ceiar com a família dele. Mas quando os discípulos disseram: meu mestre quer saber aonde ele vai ceiar, ele não perguntou se ele podia ali ceiar, ele perguntou aonde vai ser a ceia dele. Olha como é que Deus é maravilhoso, como é que Deus prepara tudo, meu irmão. E diz que o cenáculo era um cômodo construído sobre o terraço da casa, onde Jesus e seus discípulos poderiam ficar em total segurança e qualidade. E tem mais, o proprietário do cenáculo certamente era um homem servo e fiel a Deus, porque se Deus ministrou no coração dele para ele liberar para o Senhor, sem nem saber quem seria, porque ele era um servo temente a Deus. Foi com muita presteza que Deus colocou, que colocou os seus bens pessoais à disposição do mestre. Como eu disse, aquele homem abriu a sua casa, colocou todos os seus bens à disposição de Jesus, sem nem conhecer Jesus. E aqui, meu irmão, nos traz um lindo e grande ensinamento. Talvez você já leu essa passagem várias vezes e nunca prestou atenção nesse ensinamento que Jesus nos dá aqui, que a palavra de Deus nos traz neste momento. Aquele homem, ele abriu a sua casa, ele cedeu o teu espaço, ele cedeu os seus móveis, ele cedeu a sua ceia praticamente, para que Jesus pudesse ceiar com os seus discípulos. Ei, entenda o seguinte, abra a sua casa, pegue todos os seus utensílios e consagre ao Senhor. Algo que traz um ensinamento muito grande em utilizar as suas posses na obra de Deus. Esse homem, ele pegou as suas posses e colocou para a obra de Deus. Abra a sua casa para uma célula, abra a sua casa para um culto no lar, chame seus vizinhos para participar da sua Páscoa, da sua ceia. Convide os seus amigos para estar em comunhão contigo. Como é bom estarmos juntos na nossa família, ceando, celebrando a presença do Senhor. Mas convidamos as pessoas que estão próximas de nós, convidamos nossos vizinhos, nossos amigos, para participarem desse momento junto conosco. Abre a sua casa, abre mão das suas coisas que você tem para a obra do Senhor. O seu carro que Deus te deu não é teu não, irmão. É dele. Dê carona às pessoas para a igreja. Leve alguém que estiver precisando ir no médico. Abra a sua casa para uma célula. Coloque à sua disposição o seu lar para cultos no lar, para alcançar vidas através da sua casa. Eu tenho certeza que a sua vida e a sua família toda vai ser abençoada, meu irmão e minha irmã.
E continuando. Então ali precisava que esse lugar fosse preparado para a ceia. Por isso Jesus manda os seus discípulos irem até lá. E a palavra diz, nós acabamos de ver, que aqueles homens, depois de terem arrumado o lugar, saíram para preparar a ceia. Mas que ceia é essa? Que ceia é essa que eles tinham que preparar? Como que era essa ceia? Essa ceia, ela tinha alguns elementos que precisavam ser preparados, que precisavam ser levantados. Não eram elementos qualquer que a gente vai no mercado e compra. E aqui a palavra diz que Pedro e João, além de encontrar o lugar onde seria celebrada a Páscoa, tinham que preparar os diversos alimentos, segundo o costume judaico. Primeiro, eles tinham que preparar os pães asmos, porque naquela época eles não comiam pão que tivesse fermento. Eles não comiam pão levedado, ou seja, a levedura ela é um tipo de fermento, né? Quem já tomou cerveja sabe que a cerveja ela é a levedura fermentada, né? Como a uva, o suco, o vinho, aliás, o vinho o vinho que vocês já beberam um dia, ele é da fermentação, ele é feito da uva, ou seja, se ele não é fermentado, ele é suco de uva. Se ele é fermentado, ele se transforma no vinho alcoólico. Então, ou seja, o suco de uva e o vinho são a mesma coisa. A diferença é que um é fermentado e o outro não. Então, ou seja, o pão asmo, ele não levava fermento, ele não levava levedura, ou seja, ele era feito apenas com água e farinha, num diâmetro de mais ou menos 25 centímetros e com poucos centímetros de espessura. Mais ou menos, podemos comparar um disco de pizza, mais ou menos, né? Daquela pizza média, né? Que eles falam pequena, não sei. Aquela de 25 centímetros. Seria mais ou menos comparado a isso aí, seria o pão asmo, mas sem fermento. Então, eram feitos os pães asmos, eram preparados, né? Como eu disse, com farinha diluída em água, postos em pratos e levados ao fogo até endurecerem. O gosto desse pão era um gosto insosso, de uso obrigatório. Toda ceia tinha que ter aquele pão, era uso obrigatório durante todo o tempo das festividades da Páscoa. Era obrigatório todos comerem daquele pão, cujo propósito era recordar quando Deus libertou o seu povo do jugo dos egípcios. Então, ou seja, a Páscoa judaica é lembrando a passagem do povo, a saída do povo do cativeiro até a terra prometida. Então, ou seja, da passagem deles pelo deserto. Então, os elementos da ceia judaica são todos ligados àquele acontecimento. Então, ou seja, o pão era para lembrar dessa época. Tinha também as ervas amargas, que era uma espécie de mistura de alface, salsinha, agrião, rabanete silvestre, entre outras, né? Conforme a prescrição da instituição da Páscoa em Êxodo 12. Para que servia essas ervas amargas? Para lembrar os tempos amargos que eles viveram na mão de Faraó. É isso que eles comiam as ervas amargas, para lembrar os tempos amargos que eles viveram quando eles eram cativos na mão de Faraó lá do Egito. E além dessas ervas, tudo era envolvido numa preparação de um molho espesso e avermelhado, chamado em hebraico de hadossé, que composto de uma mistura de frutas secas, ou seja, tâmaras, amêndoas, figos, passas, esmagadas e diluídas em um pouco de vinagre. Então, esses dois tipos de alimentos simbolizavam os sofrimentos que os hebreus suportaram no Egito. Tanto essa bebida como as raízes, as ervas amargas. Né? O sentido do molho era representar os tijolos que seus antepassados tiveram que fabricar à custa de muito esforço. Então, tanto as ervas amargas faziam eles recordarem dos tempos amargos, como esse molho relembrava os tijolos, os momentos difíceis que eles viveram lá no Egito.
Mas também existem outros, irmãos, outros elementos, como o pão, né, que nós acabamos de falar, o ovo cozido, né, raiz forte, né, que é uma mistura de batata com outras misturas ali, as ervas amargas que nós falamos. Eles também colocam sobre a mesa, até hoje eles fazem isso, irmãos. Eles colocam sobre a mesa, nessa época, um pedaço de osso da perna, colocam um cálice com água salgada. Essa água salgada faz que eles lembrem das lágrimas que foram derramadas, né? E também o vinho, ao qual nós acabamos de ver que Jesus compartilhou. E o principal, irmãos, que é o cordeiro. O principal de tudo, que é o cordeiro pascal. E é sobre o cordeiro, irmão, que eu preciso falar com você essa noite. Porque nós temos o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas por que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Primeiro, que o cordeiro era o prato principal. O nosso Senhor é o nosso convidado principal, que deveria ser de 1 ano, e preste atenção nesse detalhe, não poderia ter defeito, não poderia ter mácula, ou seja, não poderia ter mancha, não poderia ter defeito nenhum, tinha que ser um cordeiro totalmente perfeito. Qual foi o único perfeito que pisou sobre a face dessa terra? Qual foi o único que passou por essa terra sem defeito algum? O cordeiro que tira o pecado do mundo. E era imolado depois do meio-dia, que foi a hora que Jesus foi crucificado, depois do meio-dia. Preste atenção nas comparações, para você entender o porquê que Jesus é o Cordeiro de Deus. Isso conforme a lei. Os chefes de família podiam também realizar, mas essa tarefa era do sacerdote. Quem que condenou Jesus? Pilatos? Não. Pilatos não condenou. Pilatos falou: eu lavo as minhas mãos. Quem condenou Jesus foi o sacerdote. Quem condenou Jesus foi o sacerdote. Quem carregou Jesus pela via dolorosa foi o sacerdote, acompanhando os guardas. Foi os sacerdotes que prepararam tudo. Foi os sacerdotes que armaram tudo contra Jesus. Porque tinha que ser a lei. Quem era levado, quem levava, tomava o cordeiro e levava ele até o local do holocausto, eram os sacerdotes. Nós vamos ver agora. Preste atenção, e para isso eram divididos em 3 grupos, que revezavam das 3 às 5 horas. No pátio dos sacerdotes, diante do santuário, a pouca distância do altar dos holocaustos, ao sinal das trombetas dos sacerdotes, cada um imolava o seu cordeiro. Os sacerdotes, postos em 2 filas, recolhiam o sangue das vítimas dos cordeiros em recipientes de ouro ou de prata que iam passando de mão em mão, quase numa alusão profética. Preste atenção. Quando esse sangue era colocado nesse recipiente de ouro ou de prata e era passado em sacerdotes de mão em mão, o que te lembra? O cálice com vinho, com suco de uva, que Jesus ergueu, deu graças e partiu por seus discípulos, de mão em mão. Ele falou: esse cálice é o cálice do meu sangue. Era o sangue de Jesus sendo compartilhado. Está entendendo, meu irmão e minha irmã, a importância de nós servirmos ao Cordeiro de Deus? E vamos continuar. Que representava o seu sangue derramado que passou de mão em mão. E em seguida esquartejava os cordeiros sem quebrar nenhum osso. Vou repetir, eles esquartejavam os cordeiros, mas não quebrava-lhe nenhum osso.
Por isso que nem o osso de Jesus foi quebrado, porque o osso do cordeiro não poderia ser quebrado, assim como o osso de Jesus também não foi quebrado. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. E tirava a gordura para queimá-la no altar dos holocaustos. Concluído o ritual e o canto dos salmos, o cordeiro era envolvido na própria pele e levado à casa do seu dono. E o mais importante de tudo, irmãos, que depois que esse cordeiro ele chegava na casa do seu dono, preste atenção nesse detalhe, eu acho que é o mais poderoso, é o mais forte para mim até agora. Depois que ele estava na casa do seu dono, com 2 galhos de romanceira postos em forma de cruz, o animal era introduzido no forno. E esse foi o trabalho de Pedro e João durante toda aquela quinta-feira. Colocava-se um galho em forma de cruz sobre o cordeiro. Agora você entende por que Jesus passou o que tinha que passar? Isaías 53, nós acabamos de ver agora no início do culto, diz que Jesus passaria tudo aquilo ali até chegar no momento de entregar o seu espírito. E agora nós vemos a ligação entre Jesus e o cordeiro, que era o oferecido em sacrifício. Por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso cordeiro de Deus, que retira todo o pecado do mundo. Jesus, ele é escolhido por não ter nenhum defeito, nenhum pecado contra si, nenhuma acusação contra si. Por isso que o diabo levou ele a 40 dias no deserto para testar ele, para provar ele, porque se ele cedesse ali, ele perderia essa condição de ser perfeito. Os sacerdotes carregam Jesus pelo sinédrio, conduzem Jesus até o local do holocausto, que seria aonde estava a cruz. O seu sangue vai sendo derramado durante aquele lugar, principalmente no lugar de holocausto, aonde o sangue do Senhor, a Bíblia relata que quando toca na terra, o céu se estremece, o véu do templo se rasga e os mortos santos são ressuscitados. O sangue de Cristo é derramado sobre aquele altar ali. E ele é entregue ao Senhor. Ele é entregue pelo Senhor em forma de sacrifício. Por mim e por você, meu irmão. Por mim e por você, minha irmã. E a palavra diz que no terceiro dia, hoje, domingo de Páscoa, a pedra do sepulcro rolou. E quando chega Maria lá, chega Maria e olha e vê que o corpo de Jesus não está mais lá. Ela volta e conta aos discípulos que estavam dentro da casa aterrorizados. E a Bíblia diz que Pedro chega lá naquele lugar. E quando ele entra, ele não vê o corpo de Jesus, só vê os panos que envolviam Jesus, embolados. E o principal, o lenço que cobria o seu rosto, estava dobrado. Os panos que envolviam o corpo de Jesus estavam embolados, mas o lenço que cobria o seu rosto estava dobrado. E aí, meu irmão, por que estava dobrado? Você já parou para se perguntar por que esse lenço não estava embolado junto com os outros? E por que ele estava dobrado? E quem dobrou aquele lenço? Que Jesus foi colocado morto lá dentro. Colocaram uma imensa pedra. Lacraram aquela pedra lá para que ninguém abrisse. Ninguém entrou. A pedra do sepulcro, ela rolou sozinha. Quando os guardas entram, não está Jesus mais lá. Maria chega com outras pessoas junto com ela, Marta, e o corpo de Jesus também não está lá.
ela encontra um jardineiro que diz que ela está procurando um lugar errado, que o corpo do mestre já não se encontra mais entre os mortos. Ela volta e conta aos discípulos que vêm ver. Pedro chega lá e só encontra os panos embolados, mas o lençol dobrado. O lenço que tapava o rosto de Jesus, esse estava dobrado sobre a pedra. Você já parou para se perguntar por que esse lenço está dobrado? Segundo até a tradição judaica, o Senhor, quando Ele ia fazer suas refeições, para você entender, meu irmão, onde eu quero chegar, que essa é a palavra final. E você tem que entender esse propósito de Deus sobre a tua vida. Não dá mais para você ficar perdendo tempo, meu irmão e minha irmã. E ali era o seguinte, eu vou representar essa folha aqui como se fosse o lenço que cobria o corpo de Jesus, o rosto de Jesus. A tradição judaica diz o seguinte, quando o Senhor ele ia fazer suas refeições, o seu moço, ou seja, o seu criado, seu empregado, vamos colocar assim na linguagem de hoje, ele ia, preparava toda a mesa e saía. E ficava num lugar onde ele via a mesa, mas o seu senhor não via. Porque ele deixava o seu senhor ali à vontade para fazer sua refeição. E era o seguinte, quando o Senhor chegava, fazia sua refeição e levantava da mesa, havia um código entre o Senhor, entre os senhores e os empregados. Se ele deixasse aquele pano embolado sobre a mesa, ele estava querendo dizer o seguinte, já terminei e fui embora. Já terminei e pronto. Se ele deixasse embolado sobre a mesa, ele limpava suas mãos, limpava seu rosto, sua boca e deixava aquele pano ali embolado sobre a mesa. Embolado ali sobre a mesa. Ali estava dizendo, já terminei, podem vir e retirar a mesa. Agora, se ele deixasse o lenço dobrado sobre a mesa, ele estava dizendo o seguinte, pega a visão aí, meu irmão, pega a visão aí, minha irmã. Quando ele deixava o lenço dobrado sobre a mesa, ele estava dizendo aos seus servos, eu vou, mas eu já estou voltando. Você entendeu, minha irmã e minha irmã? Jesus, quando ele deixa aquele lenço dobrado sobre aquela pedra, ele está dizendo, eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Isaías 9, ele diz isso, que ele voltaria para reinar junto com o teu povo. Em Isaías 9, versículo 6, ele diz isso, que ele voltaria para reinar junto com o teu povo. Isaías 59, Isaías 9, versículo 6, e em segunda vinda Jesus será o príncipe da paz e ocupará o seu cargo de rei. É aquela passagem que diz, tu és o Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. O Senhor ele foi, mas ele está voltando. Nós estamos vivendo esses dias de hoje, o Senhor está voltando. E vai buscar aqueles que estão se reservando para Ele. Você tem se reservado para o Senhor, meu irmão? Você tem se reservado para o Senhor, minha irmã? Você tem cumprido os mandamentos do Pai? Você tem caminhado nos caminhos dEle? Que a partir de hoje, meu irmão, você possa entender a história da Páscoa verdadeiramente. Que você venha entender verdadeiramente o significado da Páscoa cristã. Não é ovo, não é coelho, é o cordeiro, é o sangue de Cristo, é o pão, é a vida, e a vida eterna, irmãos. O Senhor falou que nos dará vida, e vida eterna, vida com abundância. Nós estaremos junto com Ele na glória, glorificando e exaltando o nome do Deus vivo e poderoso. Por isso, meu irmão e minha irmã, feche os teus olhos agora.
Eu quero orar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas que estão aí junto com você. Senhor, neste momento, ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós entendemos, Senhor, o chamado, Senhor, ao qual o Senhor tem nos convocado para participar da Santa Comunhão contigo. Pai, nós queremos caminhar junto com o Senhor, queremos fazer parte da sua Páscoa, sim, porque sabemos que o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, preparando um momento e lugar para vir nos buscar. E queremos estar contigo na glória, Senhor. Queremos estar caminhando contigo. Queremos, Senhor, viver uma vida ao teu lado, Senhor. Dobrando nossos joelhos e prostrando na presença de Deus e adorando a Ele, louvando ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Pai, obrigado por tudo, Senhor, amém. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não entregou sua vida ao Senhor, faça isso agora. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, e a partir de hoje, eu não conduzo mais a minha vida sem que o Senhor não me direcione. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer, só vou dar os passos ao qual o Senhor mandar eu dar, só vou caminhar conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa estar te abençoando agora, você que levantou a tua mão aí e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E que Ele entre na tua vida, entre na tua casa e faça as mudanças que precisam ser feitas. E que a sua vida nunca mais será a mesma. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por este momento. Obrigado por ter ficado conosco aqui nesse domingo. Obrigado por você estar partilhando a sua vida junto conosco. Obrigado por você fazer parte do corpo de Cristo. E que possamos continuar firmes no Senhor, cada dia mais e mais. Muito obrigado, meu irmão. Quarta-feira estaremos aqui novamente, às 8 horas da noite. Se assim Deus o permitir. Estaremos louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Estenda a tua mão. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, seja sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre todo o povo que reúne na face da terra. Que o Senhor esteja e permaneça conosco até os últimos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz e que o Senhor nos acompanhe. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei.